Bem-vindos! Hoje um tema maravilhoso, vivendo a abundância, vivendo a abundância. Nós vamos aguardar o pessoal entrando, que o tema é instigante, o tema é muito favorável atualmente esse tema, né? Porque todos nós sempre estamos buscando algum tipo de abundância. Todos nós temos algum objetivo da nossa vida. Só que às vezes, para certas pessoas, os objetivos parecem muito distantes, né? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Já dei um spoiler aí para vocês. O que será o nosso encontro de hoje? Maravilhoso! Vou contar um pouco de história de vida minha, que tem muito a ver com a abundância, as conquistas, os objetivos que eu tracei e conquistei, que eu acho que vale trazer em função de inspirar pessoas que possam estar passando por situações e que não sabem como pode fazer para desemaranhar esse. Parece que a pessoa tá ali, ó, sapateando e não sai do lugar. Mas por que não sai do lugar, será? Por que será que não sai do lugar, né? Então sejam bem-vindos. Olá, Eva, boa noite. A Lucy, boa noite. Aqui a Clarice, boa noite. Ednália, bem-vinda. A Nilson Mais. A Eva, querida Eva, todos sejam bem-vindos. Vamos, design de interiores, arquiteta Helena, bem-vinda também. Vamos chegando porque o assunto vai ser legal, pessoal, vai ser bem legal. E eu quero trazer para vocês que vocês reflitam algo assim nesse sentido, tá? Como é bom viver a abundância. Como é bom buscar viver assim, porque cada movimento que nós fazemos em direção à abundância, nós vamos chegando próximos ao objetivo. Por quê? Porque cada etapa vencida, você vai conquistando a abundância. Nós temos às vezes, existem pessoas com objetivos maiores e outras pessoas com objetivos menores um pouco. Mas tudo leva à mesma coisa, à abundância. Se a pessoa está querendo conquistar lá a sua casa, é um objetivo muito importante para aquela pessoa, que para outro pode ser um objetivo médico, e para ele é conquistar a construção de um condomínio com diversos apartamentos para ele revender. Então assim vai a abundância. É importante então a gente definir assim, o que é para mim é para todo mundo. Como é bom a gente ir atrás da abundância, independente do tamanho que seja esse objetivo que eu quero, eu vou chegar lá. Então isso que eu gostaria de dizer para vocês. Quando nós achamos que o objetivo é difícil de alcançar, a abundância é difícil de alcançar, muitas vezes nós desistimos, né? E esse é o grande problema, desistir no meio do caminho. Isso realmente não dá. E como que se faz para não desistir? Realmente são passos, às vezes, muito difíceis para certas pessoas. Esses passos que a gente precisa chegar lá na abundância. Então, a dificuldade de aceitar logo no primeiro tropeço, aceitar que não vale a pena, aceitar que a vida não está me ajudando, realmente não é para mim, eu não vou conseguir. Isso aí é uma crença muito grande e vamos dizer, uma pedra no sapato do ser humano. É uma pedra no sapato da prosperidade. Quando a gente vai com toda a garra e vai dar, dessa vez vai dar, eu vou conseguir chegar lá, pá, tropicou numa pedra, não deu. Seja o que for,
você estava planejando fazer uma venda, você estava planejando fazer uma viagem, você estava planejando comprar uma casa, seja o que for. Então, é essa pedra no sapato que a gente tem que cuidar. Tamires, Fabiane, bora fazer unha e ser abundante. Tamires, lembra? Então, é exatamente. É o olhar, né? A Tamires deve estar se referindo a um post que eu fiz quando eu comentei que ser abundante também é fazer as unhas. Ó, e hoje eu pintei de dourado, olha que show. Botei brilhinho ainda, ia falar de abundância, né? E eu quero contar um pouquinho da história de ser abundante para vocês, porque só ficar falando também cansa, ficar falando, então eu quero contar a história. História que daí é divertido, vocês vão dar risada aqui com as minhas histórias. Mas tem uma coisa que também vocês vão se emocionar agora que eu lembrei de contar. Muito bonito da minha vida. Sabe isso há pouco que eu falei? Que às vezes a gente tropeça e desiste, a gente não tem perseverança. Faz sentido para ti isso? Às vezes tu desiste porque tu tá cansado de tentar. Às vezes tu desiste porque um tropecinho já é demais para ti. Porque tu já vem passando por tanto descontentamento que tu já pega, se já deu errado, para por aqui, já vi que não vai dar e desiste. Então eu quero te contar uma história minha. Poucas pessoas sabem, mas agora eu vou estar contando para todo mundo aqui. Eu tenho uma filha maravilhosa que vocês já devem ter ouvido falar aqui no meu Instagram, que é a Isabela. Um ser de luz, um ser divino que o todo me presenteou. A luz da minha vida, do meu esposo, que nós amamos de paixão. E os irmãos a amam também. É lindo, lindo de ver a relação deles. Boa noite, Silvia. Boa noite, Áurea. Quando eu casei com o Ricardo, eu descobri que eu não conseguia engravidar. Não conseguia engravidar. Nossa, o que eu vou fazer? Falei com a minha irmã e tal. Cheguei e disse, eu não sei, mas vai procurar um médico para descobrir o que está acontecendo. E eu fui a uma médica e ela trabalha com fertilização, uma médica especialista. Eu fui procurá-la e ela disse, eu fiquei fazendo um tratamento durante um tempo com ela. E vocês acreditam que quase depois de 1 ano e tanto fazendo o tratamento com ela, eu cheguei lá com o Ricardo na consulta, de tempo em tempo, né? A gente ia lá para conversar, coisa de rotina. Ela pegou e olhou para minha cara e disse assim, virou o computador dela, tinha um computador atrás, assim, do escritório, aqui assim, numa mesa, assim, do lado. Ela virou e disse assim, Sinara, vamos fazer o seguinte, olha só, as tuas chances de engravidar são 0,0000001. Depois de 1 ano e tanto de tratamento, quer dizer, em nenhum momento ela disse pra mim, não, olha, vai ser muito difícil. Eu disse, não. Tanto é que quando ela falou aquilo de uma hora para outra, eu fiquei assim, ó. Então tu imagina, tu tem um objetivo, tu tem certeza que tu vai conseguir, tu coloca toda a fé, tu coloca tudo, aí vem um terceiro ali na tua frente e te diz, não vai acontecer. E aí, pessoal, que eu quero dizer para vocês, eu tinha 2 caminhos, eu tinha 2 opções. Quais seriam as opções, né? Sim ou não? Aceito. Você está colocando uma pedra imensa no meu caminho, é para eu não vou para frente mesmo depois dessa tua colocação, doutora. Eu vou ficar e vou chorar minhas mágoas aqui, porque não vou poder ser mãe, que era o meu sonho. Ou eu vou arregaçar as minhas mangas
e eu vou atrás. Foi isso que eu fiz. Pelas chances que ela tinha me dado, era 0,00001, gente. E uma médica super, super renomada. E quando ainda, para maior tristeza minha, quando ela virou aquele computador dela, assim, ó, virou e mostrou 0,001, ela disse assim, pega o teu dinheiro e vai viajar. Como se tu comparasse um filho trocar por viagem. Pega o teu dinheiro, em vez de tu investir em todos esses tratamentos, pega o dinheiro e vai viajar. Vai viajar com o teu marido, vai passear. E atrás dela, assim, tinha um móvel, um balcão, com as fotos dos filhos dela. Gente, me deu uma vontade de pegar, olhar pra ela. É que eu tava com um nó aqui, ó, que eu não consegui. Eu não consegui falar nada. Eu só olhei pro Ricardo e disse assim, vamos embora? Porque eu não podia mais ver o que estava acontecendo ali. A minha vontade era dizer para ela, assim, quem sabe então a senhora pega as fotinhos, os seus filhos aqui, são seus filhos? São. Então vamos fazer o seguinte, a senhora me dá os seus filhos e a senhora vai viajar. Que tal? Seria plausível, não seria eu falar isso? Porque se ela estava trocando o meu desejo de ser mãe por uma viagem, então ela não valoriza. E tem pessoas assim que não tem a sensibilidade, falta sensibilidade. Mas eu não desisti, gente. Apesar dessa pedra imensa no meu caminho, eu não desisti. Eu disse, não, eu vou tentar. E aí fui procurar um outro médico e ele ficou profundamente chateado. Ele disse assim, nossa, Sinara, que absurdo. Claro que ele não falou nada da médica, até porque não era o caso, mas eu quero dizer assim, ele ficou chocado com isso. E ele ficou tão consternado que ele disse assim, Sinara, assim, ó, nós vamos fazer de tudo, o impossível e o possível, para tu conseguires ser mãe. Nem que seja a última coisa que eu faça, mas eu vou. Né? E novamente eu fui testada. Tem mais uma aí. Novamente eu fui testada. Fui fazendo o tratamento, tal. Realmente é caro. A fertilização é muito cara. Eu tinha que fazer fertilização, foi chegada à conclusão. E em função de problemas que eu tive, e tinha tudo para dar errado. Pela minha idade, eu já estava com quase 40 anos, e vocês sabem, a mulher, ela perde muita produção de óvulo rapidamente, depois dos 35, 37 anos, cai vertiginosamente. E eu tive que daí tomar muitos remédios e tudo mais, e não dava certo, a fertilização não dava certo. E cada tentativa, eles te dão toda a gama de remédios de novo. E esses remédios, a maioria são importados. E eu sei que estava na terceira tentativa. E aí eu pensei comigo assim, falei, eu e o Ricardo conversando, disse, nossa, sabe, acho que Deus não quer. Exatamente, eu falei assim, Ricardo, acho que Deus não quer que eu seja mãe. Aí ele disse, olha, Sinara, que vamos fazer, né? O que tu acha? Tu quer desistir? Tu quer... Porque além de todo o investimento era um desgaste de energia muito grande. Por quê? Porque tu sempre ficava com aquela sensação, vai dar certo. Aí a embriologista te ligava e dizia assim, já sabia pela voz dela, uma simpatia. Ela ligava e dizia assim, Sinara. Aí eu já sabia. Disse, não deu. E aí chegou a terceira tentativa e eu liguei pro médico e disse assim, doutor, assim, ó, acho que vamos parar por aí, né? Não é para ser, eu acho que Deus não quer,
não é o meu momento, talvez não seja nessa vida, alguma coisa. Realmente, ali naquele momento eu fiquei desmotivada, porque eu já tinha tentado e não dava. E ele simplesmente falou assim ao telefone: olha só, tu vem amanhã aqui no horário marcado, eu já tinha feito todos os procedimentos necessários, e a gente conversa aqui pessoalmente. Aí eu fui até lá, e ele disse assim, eu falei, é muito gasto, é muito investimento e não tá acontecendo. É a idade minha cada vez chegando mais próxima da dificuldade. E aí ele disse assim para mim, você vai vir, nós vamos fazer e você vai me pagar somente a sala que... Porque tipo assim, ó, na época, em termos de carro zero, eu calculo, era mais ou menos 2 carros zero, hoje seria, preço de 2 carros zeros. E aí eu tava tipo assim, já prejudicando, achando assim que eu estava insistindo numa coisa que não poderia ser, né? E ele disse, não, tu não vai mais investir nada, tu vai vir aqui e vai me pagar só a sala. E eu fui, e nesse dia aconteceu, né? Deu certo, foram implantados, né? Os embriões, deu certo, e ficou realmente a Isabela. Então isso foi uma lição muito grande de vida para mim, porque apesar às vezes de parecer que tá tudo dando errado, que não é para ti, que tu não nasceu para ser próspera, que tu não nasceu para ser abundante, olha, é melhor ficar nessa vida mesmo, foi isso que Deus quis, que me mandou, tá bom assim. Esse pensamento, que não deixa de ser um pensamento pequeno, é o que mais faz a gente parar. Eu tô contando aqui para vocês, quase eu parei. Eu quase parei naquela época. Eu já tinha investido psicológico, eu já tinha investido dinheiro, eu já tinha investido tempo, tudo. Então, esse lado eu tinha investido tudo, mas não dava. Eu achava não. Depois foi e a coisa aconteceu. Então, muitas vezes nós temos que ser perseverantes. Na grande maioria das vezes nós vamos ter que ser perseverantes. Porque a gente tem que se dedicar ao máximo, até o fim. A dedicação ao máximo. Corpo e alma tem que ir, tem que tentar. E não pode aceitar não. Por isso que eu digo para as pessoas, tá estudando para um concurso, tá estudando para um curso, se tiver que virar à noite para estudar, porque tu trabalha de dia, vai lá e faz. Não se dê mais desculpas. Vai lá e faz, a dedicação, é necessário isso. Então não aceita, não. E não aceita nem o seu não. Foi o caso meu de dizer assim, não, acho que não é para mim. E ali, se eu tivesse dito e insistido em dizer não, eu não teria tido a Isabela. A história linda também da Isabela é o nome. Por que eu coloquei o nome de Isabela? Eu amo contar essa história. Eu tinha e tenho uma amiga que logo que soube que deu certo, né, a fertilização, ela foi até a minha casa e disse assim, oi Raquel, boa noite, cheguei. Tô contando um pouquinho da minha história de vida. E quando essa amiga soube que tinha dado certo a fertilização, que eu estava oficialmente grávida, baixa conexão, aí deu uma parada, tudo ok, voltou. E ela se ensinara, vamos agradecer a Deus aqui. Vocês estão me escutando aí, pessoal? Ok?
escutando aí ou caiu que... Acho que não, acho que voltou, né? E ela disse assim, Sinara, vamos agradecer, vamos orar, fazer uma oração aqui, agradecer a Deus, porque tu merece. Sim, ok, a Eva disse. Você merece, porque você entrou na vida do Ricardo, meu esposo, na época era viúvo já há anos. E quando eu casei com o Ricardo, ele já tinha filhos. E a mais nova tinha 10, o do meio tinha, eu acho que o Caio tinha uns 14, 15 anos, e a mais velha, a Bianca, acho que estava com uns 17, alguma coisa assim, 16 e pouco, né? Imagina, então, eu era solteira e eu entrei numa família já constituída. E ela disse para mim, você foi uma pessoa muito boa, você ajudou o Ricardo, você foi companheira, tu veio morar com a família, tu vivenciou os filhos dele, tu ajudou na criação, tu fez isso e começou, então você merece, vamos agradecer aqui a Deus. Daí fizemos a oração e ela disse assim, quando eu sair daqui, tu tem Bíblia? Assim, tem. Quando eu sair daqui, tu pega a Bíblia ali e abre ali, folheia em qualquer lugar, pra ti, né, como forma de agradecimento. Eu falei, tá. E ela saiu e eu peguei a Bíblia. Gente, ali eu vi e senti Deus falando comigo. Eu simplesmente fiz assim, eu abri a Bíblia. Quando eu abri, caiu na história onde o anjo Gabriel foi enviado por Deus a Isabel. Isabel era infértil na história. E Deus enviou o anjo Gabriel para comunicá-la que ela seria mãe de João Batista. Eu não sou das mais, vamos dizer assim, que sabe todas as histórias da Bíblia, mas essa história eu me lembro. Quando eu li aquilo ali, gente, a minha emoção foi tanta que eu disse assim, meu Deus, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Veio uma amiga, faça a oração, agradece, abre a Bíblia ali e leia. Não, foi cair, parece que Deus falou assim, mandei um anjo para ti para dar certo. Que nem fez com Isabel. Então por isso que o nome da minha filha é Isabela, porque daí eu passei a mão no telefone e disse assim, Ricardo, eu já sei o nome que vai ser o nosso filho ou filha na época, mas sei que tinha engravidado, então não sabia. Eu disse, vai ser João, em homenagem a João Batista, que foi tido por Isabel, ou vai ser Isabela em homenagem a Isabel. E aí ele ficou super emocionado também, eu também, né? E aí, quando descobrimos que era uma menina, ficou sendo Isabela mesmo, ficou sendo Isabela. Então eu conto essa história para vocês, que veio agora, enfim, em função disso que eu disse para vocês, né? Que a gente não pode desistir, né? A gente não pode. E foi colocada uma pedra muito grande no meu caminho. Uma pedra, assim, que desmotivaria qualquer um. Né? Mas eu não desisti. Eu fui atrás. E na outra vez que daí veio novamente para eu desistir, eu tive uma pessoa que foi esse médico maravilhoso, que o universo mandou para mim e disse assim, segura ela aí, não deixa ela desistir. Então, esses movimentos que a gente faz na vida e que muitas vezes a gente acha que acabou, foi daqui até ali e acabou, não. Nós podemos encontrar situações, pessoas que vão também nos colocar
em situações onde a gente vai poder conseguir chegar no nosso objetivo. Então hoje nós estamos aqui, ó, na metade já praticamente do ano. E a gente está falando aqui de vivendo a abundância. E eu quero te perguntar uma coisa aqui, ó. Quando você fez os sonhos da virada lá, tava virando o ano lá no fim no final, início do ano de 24, o que você sonhou? O que você pensou? Não, esse ano eu vou conseguir isso. Eu vou ser abundante na perda de peso, eu vou ser abundante na conquista da minha casa, eu vou ser abundante em fazer tal curso, vou fazer o curso de inglês que eu prometi, vou ser abundante completando o meu tratamento X. O que você prometeu para você mesmo, para ninguém mais, intimamente ali? Quantos por cento? Ou você conseguiu já chegar no objetivo? Ou quantos por cento você está perto do seu objetivo? Falta pouco? Ou você já desistiu? Ou você já desistiu? Então, é importante a gente perseverar, porque essa história que eu contei para vocês teria tudo para ter desistido de ter a minha filha hoje, que está com 16 anos, a Isabela. Quando eu escutei aquela médica falando para mim, Sinara, tu não vai ser mãe. Pega o teu dinheiro e vai viajar. Se eu tivesse escutado essa médica e desistido com a pedra no meu caminho, porque essa médica foi uma pedra no meu caminho. E olha o tamanho de uma pedra, né? Uma médica muito famosa aí de Porto Alegre, muito famosa. Eu não desisti. Eu fui atrás. Né? E também quero dizer para vocês que quando nós não desistimos, o universo também, pessoal, a parte da energia que eu tanto falo para vocês, ela se coloca a teu favor. Ela se coloca a teu favor e vem te ajudar, porque tu quer muito aquilo, tu deseja muito aquilo, tu sonha com aquilo, tu vibra com aquilo. E aí as coisas começam a acontecer. Boa noite, Flávia. Tudo bom, meu amor? A Kel está quase lá, ó. Desistir nunca. Que ótimo. É isso aí. Então, viver a abundância, vivendo a abundância, é muito bom. A gente ter um objetivo. A gente vive a abundância sempre. A gente sempre está, o ser humano sempre está em busca de abundância. É abundância no seu conhecimento, é um concurso, é uma leitura, é algo que tu quer desbravar na tua vida. É sempre uma busca de um objetivo. E quando você atinge, você fica abundante. Você fica assim, numa alegria. E quantas pessoas a mais nós também podemos contagiar com isso? A nossa família, nossos filhos. Porque se a sua família, se você, seus filhos, se você coloca isso, os seus filhos começam a observar assim, é um espelho. Você é um espelho para o seu filho também. E você sendo abundante e próspero, quantas pessoas mais você vai poder ajudar? Dando emprego, contratando serviço. Quanto mais prósperos somos, mais contratamos pessoas para nos ajudarem. Por quê? Porque você começa a ter mais atividades e tal, e a vida é isso aí. Tu vai contratando uma pessoa para te ajudar na casa, uma cozinheira, e aí vai. Por quê? Porque
O meu exemplo, eu tenho que me dedicar a fazer os cursos para os terapeutas, para os instrutores. A Energia da Alma hoje é uma empresa onde são formados terapeutas, onde são formados instrutores, onde eu estou montando cursos. Porque eu fui empresária durante muitos anos da minha vida. E com 45 para 46 anos, houve essa mudança minha para essa parte de terapia holística. Então, nessa minha caminhada também, eu tenho meus objetivos. Assim como eu tinha meus objetivos de empresária, hoje, como profissional, terapeuta, mentora, criadora de um método que é a Energia da Alma, eu também tenho meus objetivos. Eu também quero chegar na abundância de ver a energia da alma no mundo. E por que eu quero isso? Porque eu sei que é uma técnica poderosa, eu acredito em mim e acredito nesse método. Então você que tem um projeto hoje aí, se você é um terapeuta ou se você é um profissional liberal, você primeiro de tudo tem que acreditar. Bem-vindo a quem está chegando aí. Primeiro de tudo você tem que acreditar. Então não deixe qualquer um vir aí e tirar o seu sonho. Não deixe. Não aceite. Vai atrás. Não desiste. Esse exemplo que eu trouxe da minha filha mostra muito isso aí. E eu aprendi uma lição maior ainda, porque mesmo tendo investido nos medicamentos, tudo parecia que estava contra. Ao ponto de eu chegar e pensar, Deus não quer. Naquela época eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje sobre o plano espiritual, espiritualidade, pensamentos positivos, sentimentos positivos, crenças limitantes, como a maioria das pessoas não tem, infelizmente. Por isso a minha preocupação em levar conhecimento para a maioria das pessoas. O básico do básico. Por isso que na próxima semana aí já vamos começar o lançamento do nosso grupo, do nosso curso, os 6 Códigos da Abundância. Eu vou falar mais adiante disso. Então, assim, esse exemplo da troca que eu disse para vocês que eu troquei de médica, eu disse, não, tchau, vou procurar quem pode me ajudar. O que eu quero dizer para vocês? Então, crie maneiras de chegar no seu objetivo. Se a porta fechou aqui desse lado, você vai e tenta abrir a outra. Se essa não abriu, você vai e tenta abrir a janela. Então, cria, não desiste na primeira porta fechada. Não desiste. Então, muitas vezes vêm as crenças limitantes pra gente. Ah, você não é merecedora, você não é capaz. Olha só, tá todo mundo... Esse aí já disse que você não tem capacidade. Essa médica já disse ali, ó, 0,0001 de probabilidade de tu engravidar, Sinara. E tu ainda vai insistir, Sinara? Como assim? Isso pode ser com você também que está acontecendo, em qualquer área. Então, tente abrir outras frentes. Vai, pega um caderno seu e coloca qual é as possibilidades que eu tenho. Quais são as possibilidades que eu tenho? Ah, aqui não deu? Tá trancado? Aqui. Aqui não deu? Aqui. E vai. Mas primeiro de tudo você tem que acreditar no seu projeto. Esse projeto vai ser abundante. Aí a coisa, se você não acredita em você, quem vai acreditar, né? É bem isso.
Então, torna a falar contigo sobre o seguinte: se você tem o objetivo que seja, pequeno, médio, grande, isso não interessa. Porque às vezes é pequeno para o outro, para você é imenso. Então, se você tem qualquer objetivo, não pare no meio do caminho. Não pare no meio do caminho. Senão você vai ser mais um no meio da multidão. E você pode ser diferente. Você pode ser diferente. Ah, Sinara, mas eu não entendo nada disso. Busca conhecimento, querido. Querida, busca conhecimento. Ninguém nasce sabendo. O que a Raquel disse aqui? Desistir jamais, tentar até dar resultados de um jeito ou de outro. Exatamente. De um jeito ou de outro. E assim, ó, esse esforço, esse movimento teu, o universo vai percebendo. E aí vai mandando ajuda. Sabe que nem assim? Vai mandando ajuda. Surge. Nossa, olha só, não esperava. Recebi uma ligação do fulano. E as coisas vão acontecendo. Porque você está aberto, você quer tentar. Então, faz um balanço aí, o que você prometeu no início do ano, quantos por cento falta para você chegar lá, tá bom? Eu me lembro uma vez, pessoal, uma história bem legal também. Tem tempo ainda, tem tempo assim. Eu tinha 18 anos de idade e eu não sabia o que eu ia fazer na faculdade. Aí eu pensei, vou fazer marketing, publicidade e propaganda na época. Entrei na PUC, logo no primeiro vestibular que eu fiz. Nossa, me senti assim um peixe fora da água, sabe? Boa noite, a noite da Silva Drius, Marisa. E aí fiz lá meio semestre, 6 meses e não me achei. Pensei vestibular de novo para administração de empresas e, nossa, me achei, gostei. Aí senti muito essa conexão desse lado de empresário e tudo mais. Aí eu pensei comigo, o que eu posso fazer e tal? Estou fazendo administração de empresas, que tipo de negócio que eu poderia abrir? Pensei em loja. Gostava muito já de decoração, do belo, né? Da coisa bela, gostava de pintura, gostava de parte artística. Falei, nossa, vou abrir uma loja de móveis. E até comentei com meu pai que eu iria abrir uma loja. Estava fazendo e fui fazer um curso de decoração. Então, isso também, quando você já sente o seu algo assim que você gosta, você já coloca a luz. Não dispersa, coloca a luz. Nossa, eu gosto disso. Coloca a luz ali. Ah, o que tem a ver se na hora eu gostar do belo e fazer administração? Porque a minha família toda era empresária, família de empresários. Então, eu me sentia confortável nesse ambiente. Com 14 anos, eu já estava dentro da empresa do meu pai. Oi, Lu, minha prima Luciana Gobi. Oi, meu amor. Boa noite. Então, eu já estava dentro da empresa do meu pai com 14 anos. Então, eu vivia aquele mundo com a coisa mais normal do mundo. Era o meu ambiente. Como se estivesse na casa, eu estava na empresa do meu pai. E isso, então, me fez ir para a administração de empresas. Mas eu nunca esqueci daquilo que me tocava o coração, que era o belo, a arte. E aí, fui pensando, nossa, vou fazer um curso de decoração. Fui lá, em paralelo à faculdade, fiz o curso de decoração. Aí comentei com o meu pai na época. Pai, eu vou abrir uma loja de móveis. Minha filha, mas porque eu gosto do comércio, porque ele também tinha o comércio, indústria e comércio. Eu gosto do comércio, eu gosto do belo, então eu vou associar tudo, decoração e móveis, e vou abrir uma loja. Aí ele disse assim, tudo bem então. E eu fui por um negócio e fui procurar um lugar aonde que eu vou colocar a minha loja, onde que eu vou montar a minha loja. Novamente eu tinha duas escolhas, né? Ou eu ia lá
me acanhava e ia lá para um cantinho para pequenininho lá conhecer, ou ia já pro meio onde estavam os bambambãs, né? Já estavam lojistas lá de anos e anos. Eu peguei meu carro e fui procurar um lugar, uma casa para alugar, e estava nessa de pesquisa aqui, pesquisa ali, vai para lá, vai para cá. Até a arquiteta Helena, que está aqui na live, foi uma pessoa que me apoiou muito na época, só há anos atrás, onde que eu colocaria a primeira loja. E, gente, eu fui numa das ruas mais chiques de Porto Alegre. Linda, né? Uma rua com casas belíssimas, cafés sofisticados e tudo mais. E tinha um lojista muito poderoso lá, que já tinha vislumbrado ali ser um ponto mega para ele. Só tava ele ali. Aí eu tinha a opção de ir ali, ficar naquela rua, ou ir num negócio mais simplão, assim. Aí eu acredito em mim, eu quero no melhor. Pois eu não quero ter a melhor loja de Porto Alegre. Se eu quero a melhor loja, eu tenho que estar perto dos melhores. E para que eu vou fazer um sacrifício para atrair clientela? Se o meu vizinho aqui já tá feita a clientela dele e só tá ele ali. E eu ainda tinha duas opções. Ou eu alugava a loja que estava aqui, longe dele, do outro lado da quadra, ou eu alugava uma casa que era ao lado dele. Eu aluguei a casa que estava ao lado dele. Sim. Eu disse para Helena, para a arquiteta Helena, assim, eu quero essa aqui. Realmente é muito legal essa aí, né? Então vai ser essa aqui. Serve, Helena? Serve. Serve para aquilo que eu quero? Serve. Então eu quero do lado do melhor, do poderoso, do que já tá lá para cima. Eu quero ser igualzinho a ele. Eu quero. Eu vou ser igual a ele. E assim aconteceu. O objetivo que eu tinha de ser abundante na área de loja de imóveis foi atingido por mim. Eu me tornei próspera e depois dali vieram outras lojas, outros negócios. E a loja existe até hoje e já está triplicada de tamanho. Eu não atuo mais. Como eu disse para vocês, em determinado momento da minha vida eu saí, porque senti esse chamado espiritual, onde aconteceu a canalização dessa terapia quântica divina e maravilhosa, que veio justamente para quê? Trazer prosperidade para as pessoas. Abundância na vida delas. A energia da alma traz isso. Abundância em todas as áreas. Por que será, né? Talvez porque a minha história de vida tenha sido isso. Sempre querer ter um objetivo, buscar e não aceitar um não. Eu nunca aceitei não, gente. Meu pai até me chamava de teimosa. Mas não era teimosia. Era perseverança. Eu não aceitava. Então, eu tenho tantas histórias assim para contar para vocês, que eu não vou contar tudo hoje, mas tem tanta coisa que eu dei um jeito que acontecesse. Tem coisas assim que às vezes até de rir. Então, essa loja foi eu montei ao lado do melhor, do the best. E ali eu fui criando a minha marca. Ali as pessoas saíam da loja dele, porque muitas vezes não encontravam o que queriam, e nem tiravam o carro da frente dele. Era até engraçado. A pessoa largava o carro ali no estacionamento dele e fazia aqui assim e vinha na minha. Entendeu? E vinha na minha. Até isso. Você não dava nem chance pro cara pegar o carro, dava um pouco e... vamos lá na loja da outra, tem uma loja mais pra frente. Daqui a pouco a mulher ia dizer assim, a esposa, não, chega, tô cansada, vamos embora. Não, nem esse motivo a pessoa tinha pra sair, porque ela saía dessa loja e ela entrava na minha. E aí começou
a prosperar, começamos cada vez mais a aprender o que aquela rua mais chique de Porto Alegre consumia, o bairro, as pessoas vinham de outros bairros buscar ali, de outras cidades do interior, fazerem as compras ali naquela rua, porque se criou uma grife. Então, eu fui a segunda lojista a estar nessa rua. Quando eu saí do ramo empresarial da loja, já estava em torno, se não me falha a memória, eu não me lembro agora se era 28 ou 30 e poucas lojas nessa rua. Olha que loucura! Olha que loucura, né? Eu fui a segunda. Eu disse, eu quero estar aqui entre os grandes. Eu quero ser notada, eu quero ser percebida, porque eu sei que eu posso dar o meu melhor. Eu gosto do belo, eu gosto do que é bonito, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de conversar com pessoas. Isso eu tinha 18 anos. 18 anos de idade. Fora os outros negócios que depois eu vou contar aqui, que acabou entrando junto aí na soma, que eu acabei pegando também e tocando. Com 18 anos de idade, eu já tinha o meu negócio. Aprendi muito. Tive muita desilusão com pessoas também, porque quando tu lida com pessoas, você confia muitas vezes e quebra a cara, é normal. Mas o aprendizado, hoje eu tô aqui contando para vocês histórias da minha vida. Porque é com histórias que a gente aprende. Se você é uma pessoa vazia, que nunca experienciou, não tem nada para contar, não aprende. A gente tem que aprender com os erros e com os acertos. Agora, uma coisa eu posso dizer para vocês. Sempre, quando eu não duvidei da minha capacidade, sempre, quando eu me dediquei, quando eu estudei, quando eu fui atrás, quando eu meti a cara, tudo deu sempre certo. Nada deu errado. E o universo sempre me ajudou. Sempre me colocou pessoas para saltar mais para frente, para ir mais para frente, para ganhar mais dinheiro, para prosperar mais, para ter mais negócios, sempre. Foi assim sempre, porque eu tinha isso já em mim, de acreditar nos meus sonhos. Então, se você lá na virada do ano fez uma promessa, seja o que for, muitas vezes não tem nem nada a ver com dinheiro, pessoal. Foi como eu disse, tem a ver com promessas para você mesmo, um autocuidado, conhecimento que você quer ter, uma viagem, qualquer coisa, um objetivo de ser abundante em qualquer área da tua vida, ter um parceiro, ter uma parceira, legal? Qualquer objetivo que você tiver, você tem que, primeiro de tudo, acreditar. Porque se você não acreditar, você está mostrando uma mentira pro outro. Ninguém vai acreditar em você. Gente, isso é energia pura. É energia pura, não tem como você disfarçar isso. Não tem como disfarçar. Então, quando você pega e confia e diz, eu acredito, pode vir o Papa na tua frente dizer que não vai funcionar, que tu vai fazer. Eu tinha tudo, já com pouco, para não querer ficar do lado do grandão ali, que estava há anos já ali, há uns 5, 6 anos. E nunca ninguém teve coragem de ir lá e ficar junto. Eu também sou poderosa, também posso. Tá aberto. Nós temos infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Basta você escolher. Eu podia ter escolhido não ir. Montar a minha primeira loja ali, ó. A loja chique que eu queria, fina. Eu podia ter ido lá pra cima, bem longe, ou no outro bairro, em outro bairro, lá pra... Não, eu tô comendo, imagina, quem sou eu? Quem sou eu pra ficar do lado desse daí? Gente, você mesmo, Tati. Que medo é esse? Vamos destravar esse medo aí, vamos acreditar. Ah, fulano pode mais, por que pode mais?
Por que pode mais? Se você ama o que você faz, se você confia na sua capacidade, quem pode mais? Quem pode mais que você? Ninguém. No mínimo é igual a você. No mínimo só. Você é igual ao outro, no mínimo. Mas você tem toda a possibilidade de passar, de subir e prosperar. Tanto é que mais adiante, essa loja dessa pessoa, ele acabou fechando por escolha. Escolheram lá em função dos negócios, eles fecharam. E a minha loja, que lá no início eu montei, que depois eu saí, mas a família continuou dando a continuidade nos negócios, estão lá até hoje, prosperando. Já pensou? Olha que história! Às vezes não dá nem para acreditar, né? Então, eu pequenininha lá, o cara anos-luz na minha frente já, eu, uma menina inexperiente, indo do lado de um senhor, que na época eu tinha 18, na época ele já tinha cabelo branco e tudo, sei lá, mas acho que ele tinha uns 60 e poucos anos de idade. Já tinha os filhos adultos, com mais do que 18 anos, tocando o negócio dele, junto com ele. Aí a gente olha pra trás, eu olho pra trás, putz, mas tu era, né? Brincadeira, né? Tu metia a cara. E meto a cara, sim. E até hoje, com a energia da alma, eu acho que o todo abençoou com essa ferramenta que eu pude canalizar através dos mestres ascensos, porque disse, essa vai fazer acontecer. Porque nós precisamos aumentar o nível de consciência desse povo da Terra aí. E ela vai ajudar. Vai ser uma que vai poder ajudar entre meio a tantos outros canalizadores aí pelo mundo que tem trazido ferramentas maravilhosas para o nosso aumento de consciência, para que a gente prospere, para que a gente queira o bem ao próximo, para que a gente se desenvolva, porque quando a gente é abundante em tudo, abundante, a gente dá para os outros também. A gente consegue partilhar em tudo. Se você é abundante em dinheiro, você tem dinheiro para ajudar as pessoas que precisam. Você tem dinheiro para contratar pessoas para trabalhar para você. Você tem dinheiro para criar projetos novos que vão ajudar outras pessoas. Então, essa história de pensar, não, para mim tá bom ficar... Você está sendo até egoísta. Porque Deus te deu todas as possibilidades possíveis. Corpo físico, corpo mental, corpo espiritual. E você se contenta em ficar daí até ali. Ou desiste no meio do caminho. Ou promete, todo ano promete. Esse ano vai dar certo. Vou fazer isso. Nem para, às vezes, no meio do ano para fazer lá uma agenda. Para saber o que você fez de caminhada para conseguir chegar nesse seu objetivo. Pessoal, cada vez mais é com a gente. Por isso que eu digo, não culpa o outro. Não culpa o vizinho, não culpa o pai, não culpa a mãe, não culpa o marido, não culpa filho, não culpa ninguém. Não precisa culpar você também. Mas tipo assim, é contigo, querido. É contigo, querida. Meu amado, minha amada, acorda. A revolução que tem que acontecer é de dentro para fora. Se você não consegue enxergar nada disso aqui que eu contei, se você não consegue se entusiasmar com nada disso aqui que eu contei para você, você precisa urgentemente entender e conhecer mais como funcionam pessoas prósperas, como funcionam pessoas abundantes, o que elas aprenderam, o que eu aprendi cada vez mais. Se antes eu era próspera, hoje eu sou muito mais. Eu sou muito mais abundante hoje porque eu me conectei com o espiritual. E hoje eu sei que quando pode uma porta se fechar aqui com um não, eu não me abalo mais como eu me abalava lá atrás, porque eu não tinha experiência.
Eu usava muita energia, muita força, eu me cansava muito, porque eu não tinha esse conhecimento. Então, eu não desistia, mas eu gastava muita energia, eu cansava muito. Hoje, com todo esse estudo que eu tenho de saber como funcionam as coisas, é tudo com mais leveza. Eu penso, acontece, eu penso, acontece, eu penso, acontece, eu cocrio, eu cocrio, eu cocrio. Por que eu cocrio? Porque eu aprendi. Porque eu aprendi. E você também pode aprender, todos nós podemos. Meus amados, eu vou chegando ao fim aqui, já passei bastante. Queria contar mais três, quatro histórias para vocês aí que eu tinha separado, mas é muita coisa, vou contando aos poucos. Na terça que vem nós vamos ter um encontro aí falando sobre os 6 códigos da abundância. Quem puder estar presente, eu vou falar no grupo do Instagram. Então, quem não me segue, vai lá, sinara.gob, tá aí, tá? Sinara.gob, me segue lá que eu vou deixar a par sobre uma novidade aí que vem para ajudar todos vocês. É uma coisa muito, muito, muito legal, tá bom? Gratidão, Eva, pela tua presença, colega maravilhosa de mentoria. Gratidão, meu amor, você estar presente para mim é muito importante, tá? A tua presença, colega, porque ela é terapeuta também, né? A Eva é terapeuta da energia da alma, então algo maravilhoso aí contar com a presença de colegas, bom? Tá bom, meus amados? Gratidão, fiquem com Deus. O pessoal chegou e ficou até o fim, então sou muito grata aí. Quem puder, pega o aviãozinho ali, ó. Se fez sentido para você, se você acha que pode ajudar alguma pessoa que está lá marcando passo na vida, vai ali no aviãozinho, compartilha, que talvez essa novidade também que eu tô trazendo para vocês na próxima semana faça bem para todo mundo aí e desperte. Porque o que a gente precisa muitas vezes é acordar, né? Às vezes a gente, pelas dificuldades da vida, a gente vai criando um véu na frente dos olhos, assim, e meio que adormecendo. Desanima, aí vai desanimando mais ainda. Aí tu encontra umas pessoas muito negativas pelo caminho que te põe mais para baixo ainda. Aí tu não vai conseguir. Mas tu tá querendo isso? Tipo assim, não é demais pra ti? Alguém já te perguntou, já te disse alguma vez assim, mas tu não tá querendo crescer muito? Tu não tá achando que é demais? Tipo aquela, não é demais pro teu caminhãozinho, aquela história? Pensa nisso. Se tu não tem pessoas ao teu redor aí, que em vez de te colocar pra cima, te puxando pra baixo, já dizendo que tu... Nossa, te contenta com o que tu tem. Eu acho que é demais. Você tá querendo crescer muito. Tá, meu amado? Uma ótima noite para todos vocês. Gratidão imensa. Tô muito feliz de poder estar compartilhando as minhas histórias com vocês. E muito feliz em breve por poder compartilhar aquele conhecimento assim que eu acho que vai despertar e vai fazer muita gente ser abundante. É o início de tudo, é o pontapé inicial. É você adquirir conhecimento. É o pontapé inicial para você mudar a sua vida. Uma ótima noite a todos.